Hoje iremos falar sobre um vício que assola homens de todo o mundo, a pornografia. Um vício tão maléfico But pornography, it really messed up my life in a lot of ways. Eu fui escravo, né, infelizmente, da pornografia. E essa escravidão, ela quase me levou à destruição total, digamos assim. o mais prazeroso que quase os homens não conseguem vencê-lo, mas nós vencemos. Olá, guerreiros em ação, como é que vocês estão? Eu sou o Cauã E eu sou o Antônio. e sejam bem-vindos ao Paladinos. A forma como eu caí nesse vício não deve ser muito diferente da sua. Tudo começou com um vídeo de uma garota dançando com roupas sugestivas nas redes sociais. Esse foi o gatilho. E depois vieram as fotos de mulheres nuas na internet. E por último, o ápice. Entrei em sites pornográficos e me afundei na bronha. Eu sempre ficava com aquela sensação ruim de culpa e desconforto após assistir a pornô ou bater um. Mesmo assim, eu continuava a consumir mais e mais. E a me masturbar também. Ter aquela sensação de prazer rapidamente era bom, era viciante. Mas, no final, eu sabia que toda essa porcaria era ruim, mano. Contudo, eu fiquei nesse ciclo vicioso por muito tempo. Até que um dia, tudo mudou. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a refletir e disse a mim mesmo: mano, não dá pra continuar nessa. Eu já não sou mais o mesmo Cauã de antes. Olha pra mim, eu estou deixando de viver pra ficar trancado no meu quarto. Pra fazer o quê? Fazer algo nojento e no final me sentir um bosta por ter feito isso. Por um prazer momentâneo. É patético, eu dizia a mim mesmo. E pornografia é algo nojento, mano. Já cheguei a encontrar vídeos adultos contendo animais, só pra você ter uma noção. E a pornografia no geral mexe com o teu cérebro e altera o seu comportamento. Quem assiste pornografia fica um pouco antissocial. Lembra que eu disse que ficava o dia inteiro no meu quarto pra assistir esse tipo de conteúdo? Então, quando eu saía pra socializar um pouco, eu ficava mais reservado e com uma certa desconfiança dos outros, pois eu pensava o seguinte: e se eles descobrirem que eu assisto pornografia algum dia? Eu tô ferrado. Olha, se você tem esse problema, nem se preocupa, relaxa, porque a sua família e seus amigos vão saber que você é um viciado em pornografia e bronheiro Prime no momento em que eles entrarem no seu quarto, pois o cheiro de sêmen fica impregnado nele, já que você tem preguiça de limpá-lo. Eu falo isso porque eu fazia isso. O consumo de vídeos adultos fez eu ficar preguiçoso e deixava de cuidar da minha própria higiene pessoal. E mano, eu fazia um bagulho tão nojento que me deixa desconfortável só de lembrar. Eu basicamente me masturbava, ejaculava e como eu era preguiçoso o suficiente para não me levantar e me limpar, eu utilizava o lençol da cama pra isso. Nojento. Eu já ouvi relatos de pessoas que utilizavam a própria meia para servir de, você sabe, e após ejacularem dentro dela, deixavam ali no cantinho e iam se limpar com o lençol da própria cama. Já chega! Eu não queria fazer mais parte desse meio nojento e comecei a deixar a pornografia aos poucos por ser algo asqueroso ao meu ver. E funcionou por um curto tempo. Tava tudo começando a ir bem, que eu já controlava minha vontade de ver pornografia e bater uma. Tinha começado a treinar em casa devido ao Antônio, o abençoado que Deus colocou na minha vida, e eu fazia o que a galera da Red Pill diz. Eu estava direcionando a minha energia para outra coisa. Entretanto, tinha um problema. Um pequeno, grande problema. Os filmes, séries e animes que eu assistia. Não são todos, só que a maior parte dos filmes possui cenas sugestivas. E as séries e os animes não são diferentes, pois conteúdo pornográfico dá dinheiro. Mano, eu acho que os produtores e diretores de cinema e entretenimento pensaram: dá dinheiro? Então bora salpicar um pouquinho aqui por cima da história.
Rapaziada, é sério, tenham cuidado com as coisas que vocês consomem, porque isso pode acabar se tornando o declínio de vocês. E o meu foi causado por Blade Runner 2049. Blade Runner, velho, mas que droga. Eu era tão fraco na época. Eu deixei a luxúria me dominar e acabei me masturbando. Só que foi diferente dessa vez, pois após o ato, eu não senti culpa e desconforto, mas sim tristeza. Eu chorei e fiquei com raiva de mim mesmo, mas eu fiquei com tanta raiva, mano, que eu tive que descontar no treino. Depois disso eu comecei a pensar, será que eu sou tão fraco a ponto de não conseguir vencer a mim mesmo? Porque no final é isso, é você contra você. O inimigo manda a tentação, é claro, mas a decisão final é sua. Com isso eu me ergui e passei a rejeitar tanto a pornografia em si quanto conteúdos sugestivos. Eu pulava os vídeos de mina rebolando nas redes sociais e avançava as cenas picantes que apareciam em filmes. Mas em um certo dia eu me perguntei, e se eu não tiver como pular e avançar algum dia? Eu vou cair de novo. Nessa sociedade as coisas estão muito sexualizadas, onde até as roupas que a maioria das meninas da sua cidade usam são provocativas. Então eu comecei a trabalhar nisso, vendo vídeos de coach com técnicas de como vencer a pornografia, e me ajudaram um pouco. Entretanto, eu só venci a pornografia de fato quando eu fui pedir ajuda a um cara brabo, Deus. Toda vez que eu era tentado, eu pedia forças a ele para não cair e virar um escravo da luxúria novamente. E cá estou, firme e forte. Ore, mano, e peça a ajuda dele, pois assim como ele me ajudou, ele também vai ajudar você a deixar esse vício terrível. Hey you! Why don't you come and play? I can assure you it will be fun. Já a minha história com a pornografia começou de uma forma um pouco diferente. Afinal, eu pratiquei atos sexuais com aproximadamente 8 anos de idade, com a garota que cuidava de mim quando a minha mãe ia trabalhar. Você sabe como a mente de uma criança fica depois disso? Eu sei, e pode ter certeza que a inocência não volta mais. My dad had a Playboy left out at age 5, and it's affected almost every choice I made for the rest of my life. I first discovered porn about 9, 10 years old, and I had this addiction for the longest time. How long? Oh my God. All the way up until 2010. From the whole life, from literally from the time I was about 10 to all the way up to about 12 years ago. E logo após isso veio o declínio gradual. Primeiro a relação antes da hora, por segundo veio a pornografia não intencional, como achando um DVD perdido pela casa, e logo após a primeira masturbação. Depois disso, eu fiz muita coisa nojenta que não me orgulho nem um pouco de ter feito, pois eu fui uma criança e um adolescente muito pervertido. A minha adolescência passou quase da mesma forma que a do Cauã, inclusive. Eu via maldade em literalmente qualquer coisa e, claro, a presença da pornografia foi muito frequente durante essa fase da minha vida. Quando chegou a minha fase adulta, por incrível que pareça, eu era um cara bem introvertido, bem semelhante ao Cauã até nessa época. Então quando eu cheguei nessa fase, eu pedi ajuda a um tio meu. Queria que ele me ajudasse a mudar pelo menos um pouco. A partir daí eu segui muitos dos conselhos dele.
tanto que eu voltei a praticar a fornicação depois de mais ou menos 10 anos de seca. Mas depois da segunda vez que eu pratiquei esses atos, eu comecei a sentir algo que eu nunca havia sentido antes: culpa. Comecei a sentir culpa depois de me masturbar e assistir pornografia, e isso me abalava toda vez que eu voltava a praticar. Como consequência disso, a minha autoestima baixou de forma considerável. Até então eu não sabia o porquê que eu sentia essa culpa, e eu vivi com isso por mais ou menos 1 ano e pouco, e foi com uma certa pessoa que eu decidi mudar. Durante um tempo de serviço em uma certa empresa, eu conheci um grupo de pessoas do mundo, pessoas que só queriam saber de curtir e viver a vida com aquele famoso lema: só se vive uma vez. Depois de um tempo me relacionando com esse grupo, uma mulher criou interesse em mim, e eu percebi o interesse. E como eu não queria perder a chance de ter um sexo fácil, por assim dizer, eu me deixei levar e pratiquei fornicação mais 2 vezes com aquela mulher. Após a segunda vez eu pensei comigo mesmo: eu não quero mais viver assim. A minha vida começou a mudar aos poucos depois desse ocorrido. Passei a evitar tocar em assuntos indecentes com aquela mulher, pois eu não queria mais sentir aquela sensação de culpa. Mesmo ela tentando muito, o ato não ocorreu mais, e eu acabei saindo da empresa depois. E mesmo assim, mesmo tentando, a tentação era muito forte para voltar a assistir pornografia. O tempo todo eu era bombardeado de vídeos de mulheres com roupas provocantes nas redes sociais. Eu me lembro que houve uma vez que eu assisti porno apenas para fazer um teste. Queria saber se a vontade passava depois de assistir um pouco sem me masturbar, mas era óbvio que isso não ia funcionar. Eu até passei um bom tempo sem ver pornografia ou me masturbar, e a essa altura eu já tinha perdido completamente o interesse em praticar esses atos. Mas algo ainda não havia mudado. O inimigo me acusava o tempo todo dizendo: você não presta, desiste logo, não faz sentido continuar lutando, você já perdeu essa luta. E os piores de todos os argumentos: Deus nunca vai te perdoar, Deus não vai te salvar. Cada uma das acusações que o inimigo fazia contra mim diminuía cada vez mais a minha autoestima e a minha vontade de continuar a luta. Mas foi aí, quando eu estava quase caindo, eu lembrei de algo importante. Quando eu estava trabalhando em um posto de gasolina, eu recebi um livrinho cuja capa dizia: versículos bíblicos para evangelização. Eu li um pouco do conteúdo que tinha nesse livro e passei a temer a Deus verdadeiramente logo após isso. Mal sabia eu que, sem eu nem mesmo perceber, a palavra de Deus estava me salvando. Após isso, a responsabilidade da minha transformação foi passada para Jesus e tudo passou a ser diferente. Confessei todos os meus pecados a Deus, aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo na minha vida, e toda a culpa, todos os meus pecados, todos os atos nojentos que eu pratiquei no passado, absolutamente tudo, foi limpo pelo sangue do Cordeiro de Deus, e eu passei pelo batismo. Fui feito nova criatura, a minha carne morreu e hoje vivo completamente pelo Espírito. E a partir daí, eu sentia vergonha até mesmo de pensar em atos obscenos, porque eu pensava: se eu não consigo fazer esses atos na frente da minha mãe, então eu não devo, em hipótese alguma, fazer isso na presença de Jesus, que está sempre me observando a todo momento. E desde então, a batalha continua até hoje. Conclusão: passei a ter vergonha do que fazia e comecei a pensar que é melhor morrer do que voltar a fazer aqueles atos nojentos. Até hoje, desde quando renasci, não assisti pornografia, não me masturbei e fujo a todo momento de quaisquer tipo de tentação, porque mesmo sabendo que o Espírito Santo não vai permitir que eu caia nesse pecado de novo, eu quero ajudá-lo a não deixar isso acontecer também. Afinal, foi como o Cauã disse antes, a escolha de pecar sempre foi minha. Por último, eu vou deixar 3 dicas para te ajudar nessa luta contra a pornografia. Primeira dica: ore. Essa é a sua maior arma contra o pecado. Se mesmo orando, você ainda tem dificuldade contra esse pecado, assuma que você não ora o suficiente. Segunda dica: jejue, para você se conectar ainda mais com Deus. Quanto mais você jejua, mais o teu espírito se fortalece e a luta contra esse pecado fica cada vez mais fácil. Terceira dica: renuncie. Renuncie tudo aquilo que te leva ao pecado, tudo aquilo que te leva para baixo,
tudo aquilo que você considera tentação, renuncie da sua vida, pois quanto mais você facilitar o trabalho do Espírito Santo, nenhuma, absolutamente nenhuma tentação vai ser capaz de derrubar você. E é isso. Espero que a nossa história possa ajudar vocês de alguma maneira a também se livrarem desse vício horrendo. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.